Simões Lopes, com os contos gauchescos, retoma os elementos do regionalismo e transforma-os num instrumento de reflexão sobre a realidade gaúcha. Da dimensão artística ao tipo regional, enquanto um modelo propiciado pelo solo rio-grandense e solidário a ele. Mas revela que este mundo está terminado, por razões verificáveis na história contemporânea do Estado. Sua nostalgia converte o passado num mito, porque perfeito, unitário e globalizante. Mas sua consciência do presente dimensiona sua crítica e faz com que percorra o caminho inverso, dessacralizando o mito instituído e arleitando a respeito do tipo de dominação exercida em sua época. É Mário Quintana que, no cenário local, leva adiante a experiência modernista. Publicando seu primeiro livro em 1940, A Rua dos Cataventos, mantém-se produtivo até os dias de hoje e constante no desdobramento da sua temática. Evitando dois assuntos fartamente frequentados pelos poetas modernos, quais sejam a reflexão sobre o lugar do homem no mundo e na sociedade, como fazem Cassiano Ricardo e Carlos Drummond de Andrade, e a expressão religiosa, própria a Jorge Lima e Murilo Mendes, Quintana explora antes uma temática provocativamente individualista. Por isso, escreve em seu primeiro livro: Eu nada entendo da questão social. Eu faço parte dela, simplesmente, e sei apenas do meu próprio mal, que não é bem o mal de toda a gente. Tendo estreado mais cedo que Érico Veríssimo em 1927, com os contos de Um Pobre Homem, Dionélio Machado viu seu romance Os Ratos ser premiado junto com Caminhos Cruzados, em 1935. Talvez por isso, aquela seja sua narrativa mais conhecida e, como o Louco do Cati, traça a trajetória de homens humildes em meio a uma realidade hostil, que não compreendem nem submetem. Naziazeno Barbosa e o viajante anônimo, o Homem-Cachorro, vivenciam uma busca interminável de objetos, cenários ou pessoas que os acomodem ao meio circundante, porém a alienação em que submergem impede esta harmonia com o exterior. Naziazeno Barbosa, herói de Os Ratos, é um funcionário público que, numa certa manhã, se vê perante uma dificuldade radical. Não tem dinheiro para pagar o leiteiro, estando ameaçado de perder o fornecimento. Diante do dilema, cortar mais esta alimentação a seu filho pequeno ou conseguir o dinheiro, ele resolve ir em busca do último. Os ratos e o dinheiro dão, pois, os limites da vida de Naziazeno. O dinheiro é o alvo permanente de sua trajetória. E nesta busca ele se acaba enquanto ser humano. Identifica-se com o objeto da procura, porque é a condição de seu estar no mundo. Mas isto significa ao mesmo tempo sua própria destruição, de modo que o protagonista é também o rato que arruína sua vida por jogar tudo nesta atividade interminável. Em vista disto, ambos os seres, a moeda e o animal, corporificam a divisão interior da personagem. E seu delírio final transforma-se na revelação de sua condição humana. Caminhos Cruzados, Música ao Longe, Um Lugar ao Sol, apresentam uma unidade, na medida em que o escritor desenha, pela primeira vez, o panorama visado. Assiste-se à ascensão da burguesia urbana, à migração das famílias ricas do campo para a cidade e à decadência das culturas tradicionais. Assim, Clarissa presencia a paulatina perda de poder político e econômico de sua família, até a ruína completa, testemunhando ainda a ascensão de uma burguesia composta por comerciantes e profissionais liberais. Este é, pois, o fenômeno questionado nos primeiros romances. O deslizamento do poder do campo para a cidade, decorrente da ruína dos proprietários tradicionais e do enriquecimento de uma burguesia pelo acúmulo de capital, mas não de valores morais. A temática regionalista deixou de fornecer o assunto predominante à prosa desde a superação da literatura de 30, voltada esta à denúncia dos desequilíbrios sociais. Este fato não decorreu do seu esgotamento, mas sobretudo da interpenetração de outros interesses no âmbito da criação.
Assim, a preocupação com as raízes históricas orienta a atividade de inúmeros escritores e mesmo aqueles que se formaram no regionalismo, como Ciro Martins e Barbosa Lessa, se dirigem a um aproveitamento dos fatos passados em suas últimas novelas, como Sombras na Correnteza ou Rodeio dos Ventos. Por isso, o tratamento das questões regionais dá maior ênfase ao tempo que ao espaço, dimensionando o eixo diacrônico que unifica as diversas fases da formação do Estado e da ocupação do solo.